Dando continuidade aos comentários das questões do quarto caderno de atividades aulas remotas de matemática no ano, vamos para a 12ª, que você vai precisar do livro didático e vai responder as questões da página 19, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá para a primeira questão. Escreva as frações representadas a seguir na forma de um número decimal. Para que você possa transformar uma fração em número decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador desta fração. Então, transformando 5/12 para um número decimal, você encontraria o número decimal 0,41666. Reticência, porque aí teria uma dízima periódica. O 6 seria o período e ia repetir o 6. Na hora que você estivesse dividindo o número 5 por 12, você ia verificar. A letra B, 18 quarto. Dividindo 18 por 4, você irá encontrar o decimal 4,5, 4,5. Letra C, 31/25 avos. Fazendo o mesmo procedimento, você iria encontrar o número decimal 1,24 centésimo. Letra D, 26/18 avos. Transformando em um número decimal, você ia encontrar uma dízima 1,444 reticência, pois depois da vírgula o número 4 iria se repetir infinitamente, pois na divisão do 26 por 18 você ia encontrar 1,444 e essa divisão não ia ter fim, então daria um decimal, uma dízima periódica. Segunda questão. Escreva cada número decimal a seguir na forma de fração irredutível. Bom, agora é o processo inverso da primeira questão. Você vai pegar o número decimal e transformar em uma fração irredutível, ou seja, aquela que não pode ser simplificada. Então, a letra A, 4,16 centésimo, transformando para fração, você ia colocar 416 no numerador e, como tem dois algarismos após a vírgula, ia colocar o denominador 100, 416 centésimo. Ou a forma como você lê o decimal é a forma como você coloca inicialmente esses valores na forma de fração. 4,16 centavos quer dizer 416 no numerador e no denominador você olha para a quantidade de algarismos que tem neste número decimal, que são 2, então vai ser o 100. Simplificando, pois queremos uma fração irredutível, então a gente tem que simplificar esta fração, divide o numerador por 4 e o denominador 100 por 4 também, tendo a fração irredutível 104/25 avos, 104 sobre 25. Letra B, 3,6666. Esse traço que está em cima do número 6 depois da vírgula indica que esse algarismo está se repetindo, aí nós temos uma dízima periódica. Transformando este número para uma fração, você iria encontrar a fração 11 terços. O processo para transformar uma dízima periódica em fração, você basta relembrar as páginas anteriores a essas questões, que lá tem um modelo, uns exemplos de como transformar uma dízima periódica para uma fração, tá ok? Letra C, 1,85 centésimo. Transformando para fração, você escreveria 185 no numerador e 100 no denominador. Simplificando, pois queremos encontrar a fração irredutível para cada um desses números decimais, nós teríamos 185 dividido por 5, simplificaria dividido por 5 o numerador, e o denominador 100 também dividido por 5, tendo a fração 37 no numerador e 20 no denominador. Letra D, 0,25, e este traço em cima dos algarismos 2 e 5, 25, indica que aí é uma dízima periódica e que o período 25, esses algarismos estão se repetindo. Transformando para uma fração, ou seja, a geratriz dessa dízima periódica é a fração 25/99 avos, ou 25 sobre 99. E aí vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: copie os itens a seguir no caderno, substituindo cada quadradinho tracejado desse de azul pelo símbolo pertence ou não pertence, como já vimos em questões anteriores. Letra A, 1,5, 1 meio, pertence ao conjunto dos números inteiros? Não pertence, pois o número 1 meio não é um número inteiro. Letra B, o zero, pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais?
0 pertence ao conjunto dos números naturais. Letra C. 6,5555, ou seja, esse traço número 5 após a vírgula indica que aí é uma dízima periódica que este 5 irá se repetir infinitamente. E toda dízima periódica é um número racional, então pertence ao conjunto dos números racionais. Letra D. 9/2, a fração 9/2, pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence, pois toda fração é um número racional. Letra E. 7,12, 7/12 centésimo, pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence ao conjunto dos números naturais. Lembrando que os números naturais são todos números inteiros positivos, a começar pelo zero, e esse conjunto é infinito. Letra F. O menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros, representado por essa letra Z maiúscula? Pertence, pois o número inteiro menos 5 é um número inteiro e pertence a este conjunto dos números inteiros. Letra G. Menos 12,91 centésimo. Pertence ao conjunto dos números naturais? Não, até porque os números naturais são os elementos inteiros positivos. Quarta questão. Cada letra na reta numérica corresponde a um dos números racionais indicado no quadro a seguir. Associe cada letra ao número racional correspondente. Então, olhando para essa reta numérica e esses números que estão aí nesse quadro, você ia representar as letras da seguinte forma. A letra A ia representar o número menos 3,18. A letra B ia representar a fração negativa 11/5, ou seja, menos 11/5. A letra C ia representar o número menos 1,3, e aí seria uma dízima periódica, teria um traço nesse 3 para indicar que esse 3 ia se repetir infinitamente. Letra D, a letra D representada pela fração menos 1/10, né? A fração negativa 1/10. Letra E vai ser representada pela a dízima periódica 0,888, ou seja, 8 com um traço em cima, indicando que aí é uma dízima periódica em que o algarismo 8 se repete infinitamente. Letra F, representado pela fração 7/4, 7/4. Letra G, representado pela fração 14/6, 14/6. E a letra H estaria representada pelo número decimal 3,78 centésimo, 3,78. Quinta questão. Quais dos conjuntos indicados aqui a seguir são subconjuntos de Z? Então vejamos, analisando aí os conjuntos que temos aí, nós dentro dos números inteiros, quais deles aí são subconjuntos dos números inteiros? Ou seja, qual desses conjuntos aí, todos os elementos deles pertencem ao conjunto dos números inteiros? Então vejamos, o conjunto A são os elementos 1, 2, 3, 4, 10, 30. A letra D também pertence ao conjunto dos números inteiros, é um subconjunto dos números inteiros, escrito da forma que todos os elementos x, tal que x é um número ímpar. Letra E também é um subconjunto dos números inteiros, pois são todos os elementos tal que x dividido por 2x meio, tal que esse x é um número par. Ou seja, qualquer número dividido por 2 iria dar um número inteiro. Isso significa que os conjuntos que são subconjuntos dos números inteiros são os conjuntos A, D e E. Então, espero estar contribuindo com vocês mais uma vez. Possam estar tirando as dúvidas de vocês. E um grande abraço, até a próxima.